Presidente, nobre senador Lazier Martins, senhoras e senhores senadores, volto à tribuna para falar sobre o julgamento que está acontecendo no plenário do Supremo Tribunal Federal relacionado à prisão em segunda instância, senhor presidente. Como já foi repercutido aqui e o Brasil inteiro está acompanhando, o placar está apertado e, lamentavelmente, com indicação de terminar no sentido contrário à possibilidade de se recolher à prisão condenados após reexame da sentença no segundo grau de jurisdição. Tenho sido ferrenho defensor da independência dos poderes e isso é válido para o Executivo, para o Legislativo e também para o Judiciário. As decisões judiciais precisam ser cumpridas. É assim que pensamos. Pena que não se pensa o mesmo no que diz respeito às leis. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, tem deixado de se curvar ao império da lei maior, nossa Constituição, com interpretações que, sinceramente, extravasam ao sentido da norma constitucional. De qualquer sorte, usando uma metáfora futebolística, o jogo ainda não acabou. Ainda há esperança de que o Supremo conclua o julgamento, possibilitando uma redução no senso de impunidade que pode representar a decisão pela prisão somente após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, um longo tempo após a ocorrência dos atos criminosos. Por maior que seja o exercício hermenêutico, não consigo ver como se possa, a partir da declaração constitucional de que ninguém será considerado culpado senão com o trânsito em julgado da sentença, garantir o direito aos mais intermináveis recursos para que se possa recolher à prisão alguém que já tenha sido condenado por um juiz de primeiro grau e também pelo segundo grau de jurisdição. O princípio da presunção da inocência não é absoluto, mas ele é relativo. Tanto que existem as medidas restritivas cautelares, como as prisões provisórias, que são a prisão temporária e a prisão preventiva. Isso para não falarmos das restrições de outros direitos dos investigados, como são os casos dos arrestos e sequestros de bens. Não há dúvida, portanto, de que o princípio da presunção da inocência não é absoluto. A decisão do Supremo, segundo penso, pode refletir mais uma questão de política criminal, de filosofia penal, mas não necessariamente de direito. Respeitosamente, já foi dito e repito que a ocorrência ou não de crimes é verificada perante o juiz singular e perante órgão colegiado, na segunda instância, dentro do Tribunal Regional ou Estadual. É lá que se dá o exaurimento da fase ordinária do processo, com a valoração das provas, com o enfrentamento das provas, com o contraditório, é lá que se dá. Com todo respeito, o que estamos vendo hoje é algo absolutamente perigoso. O recurso especial, senador Oriovisto, ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal servem somente para analisar eventuais vícios formais ao processo ou erros evidentes de interpretação da norma penal ou processual penal. Esses recursos examinam somente questões de direito. Não aprofundam a valoração dos fatos, das provas, e não podem. Eventuais divergências na aplicação da lei, considerando-se os entendimentos de outros tribunais ou dos tribunais superiores. É disso que se trata os recursos especiais. Especial no STJ, extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Também servem para analisar, por exemplo, a validade das provas, aí em relação a garantias constitucionais. O percentual de recursos especiais ou extraordinários, caros senadores Alci, que implicam em mudança da conclusão jurídica dos tribunais, é reduzidíssimo. É uma fração ínfima, muito pequena. No STF, 1,5%. Dos recursos que chegam no Supremo Tribunal Federal, apenas 1,5%.
Esse é o percentual de mudança do julgamento das instâncias inferiores, do juiz de primeiro grau e do Tribunal de Justiça. Índice inexpressivo para justificar a argumentação em favor da espera do trânsito em julgado, depois da tramitação dos recursos junto aos tribunais superiores. Os números não são precisos, porque não se pode colher simplesmente os resultados absolutos dos recursos, ou seja, se foram ou não providos, porque na mais absoluta maioria, as questões tratadas nesses recursos não estão ligados ao núcleo de mérito da causa criminal. Não precisa ser especialista para entender disso, não. É só olhar as evidências. A maioria dos recursos não focam na questão de mérito. Ou seja, não visam sequer a absolvição do réu. A pretensão recursal, na maioria das vezes, senador Girão, não pretende a absolvição do réu. Discute matérias periféricas, matérias secundárias. Não vou usar o termo chincana jurídica, mas é o famoso o esperneio. Jus esperneandi. Dados da Assessoria de Gestão Estratégica do Supremo Tribunal Federal, divulgados em 2016, indicaram que, naquela corte, recursos que implicavam na absolvição do réu não chegavam a representar 0,1% do total das decisões. Veja, é preciso encarar os números. Para ser mais preciso, representavam 0,035% dos casos, como anotou recentemente o ministro Luiz Roberto Barroso em seu voto. Esses dados foram agora atualizados pela presidência do Supremo Tribunal Federal e mostram o seguinte quadro. Entre os processos que transitaram em julgado entre 2009 e 2019, 97,23% dos recursos criminais foram desprovidos pelo Supremo Tribunal Federal. O índice de provimento é de 2,77%. Esse é o número geral entre recursos da defesa e da acusação. Se dividisse esse número por 2, ter-se-ia 1,38% para a defesa e 1,38% para a acusação. Mas, como disse o próprio ministro Barroso, no mundo real, nós sabemos que é maior o provimento de recursos em favor da acusação, não da defesa. De modo que estamos falando de menos de 1% de recursos em favor da defesa. E mesmo assim, os recursos que resultam em absolvição, segundo cálculos realizados entre 1/1 de 2009 e 19/4 de 2016, são ínfimos. Os números do STJ também são parecidos, são semelhantes, ou seja, praticamente ninguém consegue sair da cadeia por causa de recurso interposto perante cortes superiores. Assim, obviamente que não há prejuízo algum para o réu aguardar o julgamento de seus recursos, já cumprindo a pena fixada pelo Tribunal de Apelação. Ademais, o filtro do STJ e do STF é cada vez maior, é cada vez mais apertado para o recebimento de recursos vindos das instâncias inferiores. Assim, o que se tem, a não se ter dúvida, é que considerar o princípio da presunção da inocência como o direito de ficar solto até o trânsito em julgado da sentença penal representa um amplo e injustificável posicionamento favorável aos autores de crime, enquanto que nada dizem respeito a realmente assegurar o respeito ao invocado princípio constitucional da presunção de inocência, com todo respeito. Com todo respeito. De qualquer forma, em respeito ao princípio da separação dos poderes, nos resta aguardar como decidirá o Supremo para, se for o caso, estudar medidas legislativas que possam evitar que haja retrocesso nessa importante conquista do processo penal brasileiro, que foi a efetivação das decisões judiciais criminais após julgamento dos recursos de apelação. Por fim, registro que a insegurança jurídica em torno da execução provisória da pena, senhor presidente, é causada não pela lacuna legal ou constitucional, mas pela oscilação dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal.
O nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Sabe qual era a regra desse Código de Processo, à época? Execução da pena imediatamente após a condenação em primeiro grau. Isso mudou depois, com a Lei Fleury, pouco tempo depois. Aí veio a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, e estabelece no artigo 5º, lá no 54, a chamada presunção da inocência. Em 1991, portanto, diante da nova Constituição, diante da nova Carta de 88, o Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, vai enfrentar o primeiro desafio à execução provisória da pena. E qual foi a decisão da Suprema Corte em 1991? De que era compatível com a Constituição Federal de 88 a execução provisória da pena. Agora veja, essa mesma Corte, tempos depois, em 2009, novamente desafiada em sede de habeas corpus, vai mudar o entendimento para dizer que é incompatível com a Constituição Federal a execução provisória da pena. E não muito tempo depois, em 2016, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, também em sede de habeas corpus, vai novamente debruçar sobre o tema para decidir o quê? Não, é sim possível executar a pena a partir da condenação em segundo grau. E, senador Ouro-Visto, se avizinha uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, não mais 10 anos depois, 15 anos depois, mas 3 anos depois, para, pelo encaminhamento dos votos até agora manifestados, mudar o entendimento do Supremo, novamente, agora em sede própria, ação que questiona a constitucionalidade do dispositivo, para decidir, pelo visto, espero que mude, pela incompatibilidade da execução provisória da pena. Quem tem causado insegurança jurídica nessa matéria, com todo respeito, não é a Constituição Federal. Quem tem causado insegurança jurídica, no caso concreto, é o Supremo Tribunal Federal. Eu concluo o raciocínio e ouço Vossa Excelência, senador Ouro-Visto, para dizer o seguinte: eu quero saber como é que o Supremo Tribunal Federal, no dia seguinte a decidir pela inconstitucionalidade do postulado, do Instituto da prisão, eu quero saber como é que o Supremo Tribunal Federal, que espero que mude o entendimento, que não seja esse o entendimento, mas que vai dizer é incompatível com a Constituição Federal a execução provisória da pena com base no artigo 5º do 54. Eu quero saber como é que ele vai, então, aceitar, pela mesma lógica constitucional, as prisões cautelares, a preventiva, que muitas das vezes o preso fica lá mais de ano preso numa cautelar, numa preventiva, sem sequer ter acusação formal oferecida. Ora, se a presunção da inocência é fundamento, é justificativa constitucional para afastar a execução provisória da pena, como compatibilizar, então, as prisões cautelares? Especialmente naqueles casos que, afastadas as hipóteses de risco ao processo, à instrução processual. Eu quero ver, porque o Supremo, que vai decidir numa esteira, será que vai decidir em maior extensão na outra? Vai acabar com as cautelares? Respeito à separação de poderes, mas não poderia deixar passar sem enfrentar na Casa do Legislativo. Ouço com muita honra o senador Ouro-Visto.